Estreia hoje no Canal Viva uma novela que arrebatou o coração dos telespectadores na década de 80. Uma novela que as pessoas pediam bastante para que fosse reprisada no canal, mas agora os sonhos se tornaram realidade. Então vem aí Brega Chic para arrasar as tardes do Canal Viva. E aqui, né, como já é de praxe, toda vez que estreia uma novela, a gente vem aqui, faz a nossa homenagem, relembra a trama e também conhece algumas curiosidades com relação à novela. Então sejam bem-vindos ao Vale a Pena Recordar de Brega Chic. O Agnaldo Silva costuma bastante dizer em suas entrevistas que poucas novelas conseguem ser abençoadas. E quando essa bênção acontece, não é só por causa da graça divina, não, mas porque tudo nela tá dando certo. Desde o autor, ao diretor, ao elenco, ao câmera, ao figurinista, ao roteirista, tudo está caminhando para que aquilo desse certo. E Brega Chic, podemos dizer que foi uma união de todos os fatores que deram muito certo. Ali nos anos 80, né, a partir do sucesso de Guerra dos Sexos, parece que inaugurou um novo formato para o horário das 7. O Silvio de Abreu trouxe mais liberdade para as tramas, um humor bem mais escancarado, um humor bem descomprometido, que trazia inovações e fazia o telespectador rir para valer. Então, após isso, parece que todos os autores tiveram que seguir esse padrão, porque meio que inaugurou uma fama, né, para o horário das 7, que todas elas tinham que seguir naquele estilo de novela, né? Mas não menosprezando os outros autores. O próprio Cassiano, ele tinha sim muito talento e era um dos autores mais consagrados naquele momento, já tinha suas raízes bastante fincadas ali na Globo, já tinha tido vários outros sucessos, né, como Anjo Mal, como Locomotivas, como Tititi, que tinha sido o último sucesso dele antes da chegada de Brega Chic, e ele era conhecido por ser um autor bastante ágil, muito inovador, bem-humorado, mas com um humor bem mais sutil, mais elegante, mais classudo. Mas ele também tinha uma qualidade, né? Ele era internamente ligado a tudo que o público queria assistir, passando do drama para a comédia, do romance folhetinesco para o romance urbano, sem perder o tom. Porém, as novelas estavam passando por uma mudança, né? As pessoas queriam mais leveza e mais humor. Então, quando veio Jorge Fernando se unir a ele, parece que as coisas deram um up. Já era bom, ficou melhor. Porque o Jorge Fernando, ele já era um diretor que estava acostumado com esse tipo de trama, né? Uma trama bem mais descomprometida, ele era muito criativo, muito bem-humorado, e ele compreendia muito bem o que o autor queria passar, mas deixava tudo com mais leveza. Então essa união nasceu Brega Chic, uma novela que deu muito certo, que combinava exatamente isso, né? Esse lado mais humorístico, esse lado mais sátiro, né, do Cassiano Gabus Mendes, que criticava, ironizava o estilo de vida dos brasileiros, né, adorava colocar ali os costumes, os padrões. É uma novela com relação a outras que ele já tinha escrito muito mais humorística, né, com humor bem mais escancarado, bem mais descomprometido do que Tititi, por exemplo, que é uma novela que traz mais romance, que tem um humor mais elegante, mais classudo, como a gente diz assim. E Brega Chic não, Brega Chic abre mesmo para que todo mundo haja com mais improviso, com mais leveza, né? E é uma novela que dá muitas reviravoltas que deixa todo mundo de queixo caído, né? Que prendeu mesmo o telespectador, reviravoltas bastante folhetinescas, né? Que estava tudo ali amarrado a um texto muito bem escrito. Então foi uma novela abençoada, como diz o próprio Agnaldo Silva, né?
Tanto que Brega Chic acabou se tornando a novela mais assistida naquele ano de 87 e também a maior audiência do horário das 7 na década de 80. Ambientada em São Paulo, Brega Chic tem como personagens centrais duas mulheres, né? Diferente de Tititi, que traz dois homens, aqui nós temos a Rosemary, que era interpretada pela Glória Menezes, e a Rafaela Alvaray, que era interpretada pela Marília Pêra. Dois universos inteiramente opostos. As duas elas têm histórias cruzadas por causa de Herbert Alvaray, que era um empresário paulistano que era casado com as duas, né? Safadão mesmo. O Herbert, para escapar da falência, né, e também da polícia, ele simula a própria morte, foge do país e abandona as duas. Porém, ele, preocupado com a Rosemary, ele deixa uma boa quantia de dólares para ela lá no banco para que a família pudesse se sustentar. Mas a Rafaela acaba ficando endividada, né, sem nenhuma fonte de renda. Então ela se vê obrigada a se mudar junto com a família para um bairro mais simples. E lá ela vai conhecer o que era, né, a vida de verdade, porque ela vai ter que ralar sendo aí uma dodoca, né, sem fazer nada, sem saber fazer nada, né. Por coincidência, ela vai morar na mesma vila onde a Rosemary também vive com os filhos. Aí as duas se conhecem, se tornam amigas e a Rosemary ensina a Rafaela alternativas, né, para ela ganhar dinheiro e também como economizá-lo, né? E a Rafaela acaba dando aulas de etiqueta para a nova rica do pedaço, que é a Rosemary, que acaba ficando com os dólares do marido. Era uma delícia fazer essa novela, não dava trabalho nenhum, porque o Cassiano ele tinha um método excepcional de escrever. Que o Cassiano Gabos Mendes me deu esse presente, foi, eu acho que a novela que eu mais gostei de fazer. Brega Chic foi a 38ª novela das 7, exibida entre abril a novembro de 1987, com 173 capítulos. Ela foi dirigida pelo Jorge Fernando e foi reprisada uma vez no Vale a Pena Ver de Novo, durante o fim da década de 80, né, em 1989, a início da década de 90, e pela primeira vez ela será exibida no canal Viva. O título, né, da novela, Brega e Chic, foi escolhido pelo próprio Boni, após ele receber a sinopse da novela. Mas antes de o Boni escolher o título oficial, ela teria dois outros provisórios, né, que é Caviar com Goiabada e Lucros e Perdas. Brega e Chic marca a volta de Marília Pêra para as novelas. Ela que tinha passado um bom tempo em jejum, né, longe das novelas. A última vez que ela tinha aparecido foi na década de 70, em 1974, com a novela Super Manuela, e aí ela volta de novo em grande estilo, numa personagem que agradou a geral, tá? O nome dela e o da Glória Menezes alternavam na ordem de sequência na abertura, né, durante toda a semana, porém a Rafaela Alvaray se destacou bem mais do que a Rosemary, tá? Com relação ao apego do público. A própria Marília Pêra disse que foi uma das personagens que mais gostou de interpretar, ela se divertia muito interpretando a Rafaela e que se inspirou no humor da Dulcina de Moraes para poder compor a personagem. Como eu disse para vocês, o Jorge Fernando já era acostumado com esse estilo de humor mais descomprometido, né, mais escancarado, porque ele já vinha trabalhando há muito tempo com o Silvio de Abreu e também com o Carlos Lombardi. E o Cassiano tinha uns textos bem mais diferentes, né, do que ele estava acostumado com as novelas do Silvio e do Carlos. Ele se baseava muito mais nos diálogos do que na ação. Então ele teve que dar uma renovada, teve que se renovar para poder acompanhar o estilo do Cassiano e também dar o seu próprio estilo para a novela. Ele disse na época, numa entrevista, que o Cassiano tem uma forma de humor mais simples e por isso mais difícil de fazer. É um desafio fantástico para mim e eu sinto que eu tenho um prato cheio nas mãos.
pois precisarei reavaliar os meus critérios, criando outro tipo de marcação, alterando o tempo do corte. Mas eu vou interferir o mínimo possível, dando molho sem alterar a base, mas sempre com muita paixão, pois eu não sei trabalhar de outra forma. Para acompanhar o ritmo do humor e também para dar uma agilizada à trama, o Jorge Fernando também utilizou de efeitos para passar as cenas. Efeito esses estilo wipe e também estilo filó. E ele também lançou mão de animações, né? O Jorge Fernando também se inspirou num filme, né, chamado Do Fundo do Coração, de 1982, para poder compor ali os efeitos da novela. O Marco Nanini conta que foi o último a ser escalado para interpretar o Montenegro. Ele disse que quando chegou, todo mundo já estava ali a postos para começar a novela. E ele começou a gravar em 4 ou 5 dias, mal tendo tempo para respirar. Porém, ele ficou com um tom tão certo no personagem, né, que o próprio autor, né, o Cassiano Gabos Mendes, usou uma característica que ele começou a dar ao personagem para ficar fixo, né, como uma personalidade do Montenegro, que é a subserviência, né, que acabou sendo a marca registrada do personagem, que tinha sido, que nem estava no texto, né, que foi uma característica dada do Marco Nanini. E ele tinha uma química tão boa com a Marília Pêra, né, que o Jorge Fernando contava que ele tinha excessos neles dois, riam, né, riam para valer, criando um ar muito divertido ali nos bastidores. E que muitas vezes, né, essa cumplicidade, essas brincadeiras que eles tiravam, esses improvisos na hora das cenas, eram aproveitadas na novela, porque o Jorge não queria tirar, porque aquilo era bom demais, que os dois ficavam muito bem juntos. Mas não é só de sucesso, humor que é marcado brega chique, não, tá? Também é marcado por muitas polêmicas. Acho que principalmente por polêmicas, porque quando a gente lembra da novela, já lembra logo de sua abertura, né? Com a música Pelado do Traje a Rigor, que marcou época, mas principalmente porque tinha lá um modelo mostrando a sua linda bundinha ali no final da abertura, e isso deu o que falar. Nós já estávamos no fim dos anos 80, já não tinha ali a censura ferrada da ditadura, porém muitas donas de casas conservadoras, né, criticaram que coisa mais feia colocar um homem pelado na abertura, tira. Mandaram cartas, né, para a Globo. Aí a Globo no outro dia teve que colocar uma folha de parreira na bunda do rapaz, mas aí era uma hipocrisia absurda, né? Porque a capa do Disque Internacional era lá do modelo pelado, né? Então todos os dias elas viam a bunda lá estampada nas vitrines, mas a novela não podia, né? Mas aí acabou que a censura mesmo disse, deixa pra lá, bota essa bunda aí, porque também tinha muita gente reclamando que a folha de parreira não tinha nada a ver, que era pra ser tirada lá, deixar a bundinha dele mesmo, então acabou ficando de novo a bunda aparecendo. Mas não foi só isso, tá? O autor, como eu disse pra vocês, estava bem mais leve, estava bem mais descontraído e acabou soltando algumas coisas que foram consideradas preconceituosas, né, pelos moradores do bairro Itaim Bibi, lá de São Paulo, né? Isso porque o autor botava nas falas da Rafaela tons que criticava o pessoal que morava lá, né? Ela sempre falava em tons assim de desprezo, mas aí depois de tanta reclamação, né, ele se retratou colocando uma fala onde ela diz, né, eu tô enganado, eu tô confundindo as coisas, o pessoal lá do Bibi é muito sofisticado. Mas não foi só isso não, tá? Ele também criou confusão com a comunidade japonesa também que morava lá, que tem um bairro fixo lá em São Paulo, né? Isso também num diálogo da Rafaela, né, que ela dizia que se casaria com qualquer um, nem que fosse leiteiro, faxineiro, lixeiro ou japonês, tá? E aí isso deu o que falar, né, porque todo mundo, poxa, ela tá discriminando o japonês, isso não tá certo. E aí o autor disse, né, que aquilo ali não deveria ser levado a sério, né, que na verdade a personagem ela só falava muita merda, ela falava muita besteira, porque ela era boba mesmo, mas ele não estava querendo criticar os japoneses não, tá? Outra coisa que deu o que falar foi uma fala, né, do Ted, interpretado pelo Tarcísio Filho, que ele diz
que secretária do chefe é um assunto particular. E isso foi considerado num tom muito machista, muito preconceituoso. As secretárias ficaram com raiva. Eu até concordo, né, gente? Mas que coisa ridícula tratar a secretária num sentido mais pejorativo, né? Como se elas só servissem para aquilo, que não tem nada a ver, né? E também eles criticavam a personagem Silvana, né, que era interpretada pela Cássia Kiss, que tinha umas atitudes que eram consideradas também erradas. A faixa Music, tá, que tá na trilha internacional da novela, foi na mesma época traduzida para português, com muito sucesso na voz do Marquinhos Moura, né, com o título Meu Mel. Meu mel, não diga adeus. Tanto que a gente escuta essa música, já vem logo na mente a música em português, né, mas não sei se foi proposital, mas foi uma coincidência muito boa. Falando em Agnaldo Silva, de novo, né, tinha que ser, né, porque o Agnaldo Silva, ele adorava provocar outros autores, né, porque às vezes para ele só as novelas deles que são boas, né. Breg Chic ainda estava no começo, quando ele soltou, dizendo que a trama dele, na época carioca, era muito melhor do que a trama paulista. Na época, o Agnaldo estava na faixa das 8, escrevendo o outro, tá? Mas o Cassiano não deu bola para a provocação, né? Deixou ele lá falando sozinho. Porque logo viriam os resultados, né? Os números da audiência começaram a sair e Breg Chic muitas vezes, tá? Tinha audiência maior, muito maior do que a novela do Agnaldo Silva, né? Que não foi lá essas coisas, que não é um dos maiores sucessos do autor, não, tá? O Cassiano acabou respondendo com um trabalho, né? Então calou beleza o Agnaldo Silva. Agora, com relação à trilha sonora, como é de praxe, nós temos a trilha nacional e a trilha internacional, duas trilhas boas, né? Mas eu acho a nacional bem superior, tá? É uma das poucas trilhas que eu acho a nacional muito melhor, que combina muito bem com aquele estilo dos anos 80, né? Com músicas maravilhosas, muito rock nacional, mas também muito MPB, e que é difícil escolher uma seleção de músicas, né? Porque são músicas muito boas. Mas temos aí Pega Rapaz, né? Da Rita Lee, maravilhosa, né? Que é um luxo de música. Um pro outro, do Lulu Santos. Nós temos Cowboy Fora da Lei, um dos últimos sucessos do Raul Seixas. Nós temos a música de abertura, né? Também, que deu o que falar, Pelado, né? Do Traje a Rigor. Nós temos Blá Blá Blá, Eu Te Amo, do Lobão, que também fez muito sucesso naquela época. Sinto Saudade, né? Com Evandro Mesquita, que já não tinha mais o Blitz. Músicas muito boas. Tem outros sucessos do Caetano lá também. Uma trilha muito bacana, gente, que vale a pena você escutar. Já a internacional eu não acho tão boa assim, tá? Tem umas 3 músicas, 4 que são boas, as outras são bem descartáveis. Algumas que pessoalmente eu gosto, tá? Que eu vou destacar aqui é Everything I Want, do Boy George, tá? Também tem Is This Love, né? Um grande clássico do White Snake. E também temos Now and Forever, cantada pelo Jim Cliff, tá? Mas e aí, você, né, que está me assistindo, quais as músicas que eu não citei aqui você gosta, né? Do disco nacional, do disco internacional? Coloca aí nos comentários. Eu acho que para ser um disco internacional de uma novela que teve muito sucesso, deveria ter uma playlist melhor, né? Por exemplo, tem outras novelas também de muito sucesso com playlists maravilhosas, mas que acabam não sendo muito bem aproveitadas na novela, como no caso de Selva de Pedra, como no caso de Vale Tudo. Mas aí, o que você acha sobre isso, né? Você que assistiu a novela, essas músicas são marcantes dentro da trama? Quais outras músicas você gosta, né, dessas trilhas? Você gosta dessa trilha? Você acha ela superior às outras trilhas do Cassiano Gabos Mendes? Coloca aí nos comentários, tá? E a gente também vai encerrando o vídeo por aqui, né? Eu quero saber de você, se você vai assistir Breg Chic, se você ficou feliz com essa decisão do Viva, se você preferia Tititi ao invés de Breg Chic. Eu não vou acompanhar a novela, porque não é muito meu estilo de trama, mas eu quero saber de você, tá? A sua opinião sobre essa novela, se você gostou, se você vai assistir agora, comenta tudo nos comentários, tá? Também não deixe de dar o seu like nesse vídeo, é muito importante, você me deixa mais feliz, me deixa mais motivado, o vídeo vai além, compartilha
compartilha ele com seus amigos, sabe? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, porque você está me ajudando, tá? Também não deixa de se inscrever no canal, né? Porque aí você vai ficar mais próximo da gente, vai entrar na nossa família Entreteratube, vai saber de tudo o que acontece por aqui, o YouTube vai te notificar de todas as atualizações do Entreteratube, tá? Que é importante você se inscrever, é importante você assistir os vídeos, tem muito conteúdo legal para você. Também não deixa de nos seguir nas redes sociais, né? Nós temos Facebook, Instagram, Twitter. Lá eu tô sempre conversando com vocês, sempre postando chamada dos vídeos para você ficar duplamente informado do que acontece de novo. Grande beijo, até a próxima. Tchau!